Olá, rubro-negros pelo mundo. Meu nome é Cícero André, sou flamenguista em Portugal. E no vídeo de hoje, portugueses cornetam a derrota do Mengão para o Fluminense. Roda a vinheta. Flamengo! Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos. Não deixe, por favor, de se inscrever no canal e acionar o sininho para receber notificações sobre vídeos diários que fazemos sobre o Mengão, sobre as suas repercussões aqui em Portugal e sobre o futebol português. Parceiro no canal, Futebol Team Game, é o maior jogo de futebol na internet. Para clicar e jogar, link na descrição. Vamos lá, pessoal. Ontem, vocês aí no Brasil viram às 4 horas da tarde o Fla-Flu e eu vi aqui às 8 horas da noite. Infelizmente, às 8 horas da noite, vi no Canal 11 o jogo entre o Flamengo e o Fluminense. Aqui em Portugal, o Canal 11 é uma TV aberta, quer dizer, não precisa se pagar em pay-per-view, passa em qualquer televisão, tem acesso, que é muito bom, que além do público brasileiro, o público português pode ver também o jogo. Ontem, transmitiram aqui para Portugal o Fla-Flu. Aliás, vem transmitir, Canal 11, ele tem os direitos do Campeonato Brasileiro aqui em Portugal, e eles vêm transmitindo alguns jogos do futebol brasileiro, do Campeonato Brasileiro, aqui para a TV aberta portuguesa. É interessante lembrar, e acho que isso é em função muito aí da paixão depois da passagem de Jorge Jesus pelo Flamengo aqui, pelos portugueses, por começarem a acompanhar o Flamengo depois de Jorge Jesus, e pela maioria da torcida rubro-negra aqui em Portugal, né, eles privilegiam hoje os jogos do Flamengo. O que acontece? Como o Canal 11 é uma TV da Federação Portuguesa de Futebol, eles não deixam de passar, por exemplo, o Atlético Paranaense, que tem o técnico português Antônio Oliveira, e o Palmeiras com o Abel Ferreira. O que está acontecendo, pessoal? E teve uma rodada que privilegiaram aí o jogo do Atlético Paranaense ao invés do jogo do Flamengo. O que tem acontecido nas últimas rodadas? Ontem, por exemplo, o Fla-Flu foi no mesmo horário de Sport e Palmeiras. O que eles fazem? Passam o VT do Sport em Palmeiras. Teve no jogo contra o América, era o Atlético Paranaense contra alguém. Enfim, né, eles estão passando agora, colocando o Palmeiras em segundo plano, colocando aí o Atlético Paranaense e o Flamengo em primeiro plano, naturalmente em função da audiência, naturalmente em função do carinho que os portugueses e os brasileiros que moram aqui serem, na sua grande maioria, flamenguistas, como o seu time com maior torcida do Brasil. Então, para minha alegria aqui, o Campeonato Brasileiro, de todos os jogos, só o jogo contra o América não passou, eu consigo sempre ver pela televisão portuguesa aqui. E é bom ver pela TV portuguesa, porque, de certa forma, sai um pouco aí do mais do mesmo que se comenta no Brasil, né? Uma coisa muito legal, e eu até gravei um videozinho que eu vou passar para vocês agora. Maiores clássicos do planeta. Fla-Flu. Uma rivalidade histórica que divide a cidade maravilhosa. Brasileirão. Flamengo Fluminense. Este domingo, em direto no Canal 11. Né? Como eles anunciam aqui como fazem aí a antevisão do clássico, o anúncio do clássico ontem. E aí ontem foi um dia especial, porque cultuaram o Fla-Flu, né? Inclusive falam Fla-Flu, né? E falaram Fla-Flu, um clássico que começou em 1912, um dos clássicos mais tradicionais do Brasil. Enfim, dando ênfase aí ao evento. Ontem, por exemplo, eles fizeram um pré-jogo maior do que geralmente fazem. Geralmente colocam a imagem logo do jogo e começam a comentar. Não, eles fizeram um preâmbulo antes, falando da história do clássico, falando da importância do clássico. Então, assim, ontem, inclusive, foi um evento especial, né? Assim, eles entenderam um pouco a magia do Fla-Flu. Acho que para outros lugares do mundo onde se começa a ser transmitido o brasileiro, talvez não tenham feito de forma tão bem feita como fizeram no Canal 11 aí. Parabéns para o pessoal da equipe do Canal 11, se porventura alguém ver esse vídeo. Né? Primeiro, assim, para entender a importância do Flamengo, e o Flamengo tem que estar em primeiro lugar, realmente.
se eles querem audiência, se eles querem que as pessoas realmente comecem a ver o Campeonato Brasileiro. E segundo, aí pelo estudo, pelos comentaristas, como chamam aqui, comentadores, muito bem preparados para, historicamente, além de ver o que está acontecendo no jogo, entender os contextos sociais das coisas que acontecem ali. Então, foi muito legal esse apanhado desde 1912, do clássico, entendendo a tradição disso. Antes do jogo, falando aí do desafio do Flamengo de estar aí sem Gerson vendido, né? Enfim, sem Diego machucado e sem 5 jogadores convocados aí para a Copa América, agora que eles começam a voltar, né? E dizendo que o Flamengo, mesmo com esses desfalques durante quase todo o campeonato, fazia uma campanha razoável, fazia uma campanha, mesmo com um time praticamente reserva, fazia uma campanha razoável. Como é que eles viram o jogo em si? Não necessariamente é a minha opinião, tá, pessoal? Vou falar primeiro a opinião dos comentaristas portugueses, depois eu vou dar a minha. Né? Viram aí o Flamengo totalmente dominante no primeiro tempo, né? Com mais de 70% de posse de bola na grande maioria do tempo, né? O Flamengo aí teve 13 chutes a gol, enquanto o Fluminense teve um só, que foi uma cabeçada do Fred, né? Porém, eles viram aí um domínio territorial, um domínio em chances criadas, mas eles viram como grandes chances apenas a bola do Bruno Henrique, que ele chegou na cara do gol e perdeu, né? Chutou em cima do goleiro, e a cabeçada do Gustavo Henrique na trave, segundo eles, né? Que mais, pessoal? Disse que, de fato, o Fluminense jogou encolhido ali, entendendo e aceitando a superioridade do Flamengo, e que o Flamengo estava martelando até uma hora que o jogo se decidisse a favor do Flamengo. Repararam uma queda no segundo tempo de produção do Flamengo, inclusive no jogo do Cuiabá eles tinham notado isso também e começaram a falar, isso pode ser uma tendência desse time, talvez a preparação física não esteja sendo a ideal, o time realmente cai de produção no segundo tempo, né? Uma coisa muito interessante que o comentarista, como dizem aqui, comentador português, disse, mais ou menos aos 10 minutos do segundo tempo, ele teve uma antevisão do que ia acontecer no clássico, né? Eles conversando um com o outro ali, infelizmente eu não anotei o nome deles dessa vez, mas ele falou exatamente assim, olha, pode esperar, esse jogo vai ficar nesse jogo de xadrez agora preso, o que vai acontecer nos 15 minutos finais, o Fluminense vai tentar atacar o Flamengo, vai tentar esperar o cansaço do Flamengo para que nos contra-ataques ele seja mais incisivo e possivelmente pode fazer um gol no final e ganhar, inclusive ganhar o jogo do Flamengo. Quer dizer, ele teve ali uma premonição, né? Ele entendeu o que o Roger Machado estava tentando fazer e via aí que essa possibilidade aconteceria, né? Se o Flamengo não fizesse o gol, poderia ser que o Fluminense esperasse até o final do jogo para tentar vencer a partida, né? Ele fez críticas as mexidas do Rogério Ceni no segundo tempo, né? E no final acabou achando o resultado injusto em função do volume do jogo e das chances e das oportunidades de gol. Porém, disse, né? Quem não faz, leva, né? Enfim, o que vale mesmo é a bola na rede, então, teoricamente, para eles, o resultado foi justo. O Flamengo mereceu perder em função aí de não ter conseguido superar a estratégia do Roger Machado, que acabou sendo vencedor aí no final do jogo. Então, isso foram o que eles falaram, eu queria dividir um pouco tudo o que eles disseram, agora eu vou passar para vocês um pouco como eu vi esse jogo aqui, né? Eu discordo deles o que foram somente essas duas oportunidades, que foram oportunidades onde o Flamengo poderia marcar. Talvez sejam as duas melhores oportunidades mais límpidas de gol. Mas teve a oportunidade do Pedro, que ele deu uma chaleira no cara e chutou para o gol. Chutou mal, não chutou na diagonal como ele deveria chutar. Chutou em cima do goleiro, poderia chutar na diagonal. Poderia ter sido um gol no Flamengo se fosse melhor. Teve chute do Michael de fora da área logo no início, mas se tivesse mais precisão, poderia ter trazido mais perigo. Teve chances
com Gustavo Henrique na trave também, que ele já falou e eu concordo também. Teve uma chance, o Michael de fora de área, teve outra do Michael, de uma troca ali na entrada da área, que ele acabou se enrolando, chutou em cima do goleiro também, de dentro da área. Estamos falando de finalizações fora da área, falando de finalizações de dentro da área. Teve outra bola também, que o Michael tocou para o Pedro, e o Pedro, a bola estava muito perto do corpo. Ele também chutou mal, e o goleiro pegou. Teve chute do Bruno Henrique fora da área. Um chute do Rodrigo Caio num escanteio que ele deu uma virada e a bola passou do ladinho da trave. Enfim, acho que no primeiro tempo o Flamengo poderia ter saído, se fosse mais preciso nas finalizações, se as finalizações tivessem dado certo, o Flamengo poderia até ter saído com um placar elástico no primeiro tempo em função da superioridade. No segundo tempo, eu lembro de uma cabeçada do Rodrigo Caio e alguns chutes de fora da área do Flamengo também. O Flamengo terminou o jogo, se eu não me engano, com 22 arremates para o gol contra 11 do Fluminense. E aí, curiosamente, o que aconteceu por volta de 30 minutos, teve ali um momento do jogo que o Flamengo teve um apagão, e aí, assim, ele teve graves chances de realmente tomar o gol. Foram uma coisa de 3 minutos, assim, foi 28, 29 e 30, se eu não me engano. O Luca do Fluminense driblou o Diego Alves, só que tocou para o meio da área, o Arão saiu jogando. Uma outra, o Luiz Henrique chutou também de dentro da área, o Diego Alves fez uma grande defesa tocando no canto. E outra, o próprio Luca deu outro chute, o Diego Alves fez defesa. Foi uma estabilidade ali do time, mais ou menos de 3 minutos. E depois, nem o Flamengo conseguia atacar, nem o Fluminense conseguia atacar. Aliás, o Fluminense, sim, tentava contra-ataques, como o português lá tinha previsto, porém, não se tinha. O jogo ficou equilibrado e o Flamengo caiu de produção também. E aí, no final, vocês viram o que aconteceu no último minuto do jogo. O Fluminense conseguiu fazer o gol ali. Eu acho que o Gustavo Henrique poderia ter usado o corpo ali para tentar parar o Luiz Fernando ali. Enfim, não fez isso. Cruzamento para a área e gol do Fluminense. O Flamengo perdendo mais um jogo no último minuto de jogo. Como é que eu vi o jogo, pessoal? Infelizmente, em função, primeiro de tudo, da gente estar jogando a Copa América destruiu o time do Flamengo, pegou os seus principais jogadores, ou parte dos principais jogadores, e impediu o Flamengo de usar esses jogadores aí por quase 1/3 do campeonato. Muitas decisões, aí assim, você bota os reservas, por mais que o time tente jogar exatamente igual, ou de forma muito parecida, sendo propositivo, tentando aí a busca do gol o tempo todo, a qualidade cai. Vitinho e Michael foram titulares do Flamengo durante todo esse período. Enfim, perdemos Diego e perdemos Gustavo Gomes. Puxamos o Arão para o meio, que foi bem, o Arão até foi bem no meio. E o João Gomes, pessoal, eu sei que tem muita gente que gosta muito, que ele é muito voluntarioso, mas é só. Assim, na minha modesta visão, João Gomes não é um jogador cerebral, não é um jogador daquele que vai dar o último passe maravilhoso. Ele até um passe, fez um giro e tocou a bola para o Pedro, mas ele não tem essas características. Ele não dá uma metida de bola como o Gerson dá. Ele não consegue aí ser um jogador que consegue proteger a bola como o Gerson faz. Ele é voluntarioso, é um jogador voluntarioso, é jovem, porém, com decisões muito erradas. O Bruno Henrique também ontem foi mal. Também não tomava as decisões certas, não conseguia ganhar. O Bruno Henrique fez maravilhosos jogos nesse campeonato. Fez um excelente jogo contra o Fortaleza, fez um excelente jogo contra o Palmeiras, fez um excelente jogo contra o América. Porém, nas últimas 2 partidas, o Bruno Henrique vem mal. Contra o Cuiabá foi mal e ontem ele foi muito mal também. E o pior de todos, na minha visão, o Pedro. O Pedro efetivamente perdeu muito. Muita gente está falando, foi porque ele não foi convocado pela seleção e aí ele está jogando de corpo mole. Eu, sinceramente, não acredito que no futebol profissional isso possa existir.
Acho que pode ser efeitos da Covid, enfim, que ele talvez fisicamente não tenha se recuperado, mas também mal, Pedro, muito mal, né? A participação dele no jogo quase nula, né? A derrota de ontem realmente complica a situação do Flamengo. Complica a situação do Flamengo não em termos de pontuação, porque tem muito mais campeonato, mas em função, em 7 jogos, perder 3 jogos, de fato não é normal. Tá, tem uma série de questões, né? Primeiro, a questão daquele jogo da Juventude, que eu acho que não deveria ter acontecido. Porém, perde 2 jogos da mesma forma, pessoal, assim, perdendo no último minuto, se lançando totalmente para o ataque, e no final do jogo, já cansado, já extenuado, num contra-ataque, toma o gol da derrota. O time, teoricamente, ele se comporta como o time titular, então isso eu acho que é um mérito do Rogério, assim. O time, teoricamente, tem um padrão de jogo e tem uma filosofia de buscar sempre o ataque, mas eu começo a me questionar que se já no final do jogo, né, se não fosse, tudo bem, vamos lá, né, se empatasse o jogo com o Bragantino e empatasse o jogo com o Fluminense, seriam 2 pontos a mais. O Flamengo está com 12 pontos, iriam para 14. Teoricamente, eu concordo, é melhor arriscar ganhar 3 do que perder 2. Ou melhor, é melhor buscar a vitória, né? Enfim, se um desses jogos o Flamengo não empata, ganha 1 e perde 1, ele teria 15 pontos, seria 1 ponto a mais. Mas, em função da continuidade do trabalho, não sei se o Flamengo, em determinados momentos, deveria se contentar com o empate ou deveria tomar precauções maiores realmente ali para não tomar o segundo gol. De novo, né? Estamos falando assim, se o Flamengo empatasse esses jogos e não perdesse, se ele no final ali, sabendo que o Roger Machado, vendo o Roger Machado lançar, se ele tentasse segurar um pouco mais o time, talvez saísse com um empate, e o empate e uma derrota mais ou menos valem a mesma coisa, porque a vitória vale 3 pontos. Então, assim, se empatasse esses 2 jogos, não faria muita diferença. Porém, em termos de ambiente, as derrotas acabam pesando muito, né? Enfim, acho que o Rogério Ceni ontem, ele errou nas substituições, né? Ele não foi bem nas substituições, né? Acho que o Thiago Maia é límpido. Foi mascarado no jogo contra o Cuiabá porque o Thiago Maia fez o gol, mas ele não está pronto. Você vê assim, quando o Thiago Maia entrou nos 2 jogos, o Flamengo caiu de produção, né? Ele ainda não está 100% pronto. Acho que a insistência em colocar o Thiago Maia, acho que é um problema. Por quê? Porque o Thiago Maia, diferente do João Gomes, ele tem essa possibilidade do passe, ele é um jogador mais cerebral, porém, ele está jogando sem uma das principais características, que é a força física, que é a possibilidade ali de destruir as jogadas, de ser combativo, né? Enfim, acho que o Thiago Maia foi muito mal colocado ali, e eu entendo também que o Rogério tem que começar a dar ritmo de jogo para que ele possa poder jogar, né? Mas acho que entrou mal. Acho que o Michael ontem fez a melhor partida dele pelo Flamengo, né? Enfim, deu o passe para o Bruno Henrique, um passe lindo para o Bruno Henrique quase fazer o gol, fez jogadas de ataque, tocando para o Pedro, entrando ali frente a frente com o goleiro, quase marcando um gol também. Voltou na defesa, teve um lance sensacional num contra-ataque do Fluminense, que ele tirou de voleio sozinho dentro da área, né? Ele foi a primeira pessoa a chegar ali, antes até dos zagueiros, para defender. Acho que ele fazia a melhor partida dele com a camisa do Flamengo, né? Não sei se ele cansou ou não, mas acho que o Rogério Ceni foi muito mal na substituição dele também, não deveria ter substituído, né? E aí vem uma parte que me preocupa muito, 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 muito em relação ao Rogério Ceni, que é a questão das entrevistas, né? De novo, né? Eu sei que tem muita gente que fala, não tem padrão de jogo. Desculpa, assim, você pode até não concordar com o padrão. Se o time continua marcando, sendo o time que mais chances cria de gol, né, do Campeonato Brasileiro, como né, é o time que mais ataca, com jogadores diferentes, é porque isso tem um padrão de jogo. Você pode até não gostar. Você pode querer, por exemplo, jogar como o Palmeiras, né? É um direito que você tem, né, de querer que o time jogue contra o Palmeiras ali, esperando jogar, sendo atacado para jogar nos contra-ataques.
Porém, o Flamengo tem um padrão de jogo. Mais uma coisa me começou a me preocupar muito com o Rogério Ceni, e eu vou falar da substituição do Michael. Ontem, visivelmente, ele estava muito nervoso na entrevista coletiva e deu algumas respostas irônicas de fato, isso é um fato. Numa delas, perguntaram sobre a saída do Michael. Aí ele falou uma coisa que me preocupou. No jogo passado pediram para eu tirar o Michael. Nesse jogo, pediram a deixar o Michael. E aí, pessoal, eu já tinha visto quando ele insistia, que para mim é um erro dele também, em Gabigol e Pedro. Nunca deu certo quando o Gabigol e Pedro jogou na frente. Ontem, de novo, ele cometeu esse erro, na minha visão. Quem sou eu? Né? Na minha visão, fora das características que ele imagina, ele colocou Pedro e Muniz. Acho que o Flamengo acaba perdendo meio campo quando faz isso. Acho que não é uma possibilidade real. E aí é o seguinte, acho que este erro vai levar à bancarrota do Rogério Ceni no Flamengo. Se ele ouvir os clamores populares, né, e as tendências, as hashtags que são levantadas, ele vai perder o que de melhor ele tem, que é o conhecimento do jogo e a fidelidade às suas ideias. Quando um técnico começa a ouvir as pessoas e a terceirizar suas decisões em função do que a torcida pede, ele acaba se perdendo e ele acaba naufragando no que ele quer. Então, ontem eu fiquei muito preocupado com essa resposta específica. Uma outra resposta, quando tinha Pedro e Gabigol, inclusive num jogo onde o Flamengo ganhou com Pedro e Gabigol, né, ele falou assim, botei tanta gente pedia Pedro e Gabigol, isso já tinha me alertado um sinal. Rogério Ceni, se você ficar ouvindo a torcida, Rogério Ceni, se você tem que entender o seguinte, tem uma parte da torcida que não gosta de você, por algum motivo, não sei exatamente o quê, e você vai ganhar de 5-0, você vai fazer, sempre vai achar uma forma de reclamar de você. Se você começar a ouvir e atender essa parte da torcida e não for fiel aos seus conceitos, você terá a vida muito curta no Flamengo. Você tem que acreditar, na minha modesta opinião, acreditar no que você faz, né? Acreditar nos seus conceitos e não ser influenciado pelo que vem de fora. Eu acho que este foi um erro fundamental, né? Talvez a expectativa dele, pessoal, parte da torcida, o Arão não é zagueiro. Ontem, né, ele botou o Arão na posição que todo mundo quer, botou os dois zagueiros no final do jogo, foi uma falha desse zagueiro que não era o Arão, que deu a vitória para o Fluminense. Né? Enfim, não vou botar a culpa no Gustavo Henrique, que fez uma bela partida, por sinal, né? Mas ali, né, não eram zagueiros. Se fosse o Arão ali, ele estava morto. Né? Se fosse o Arão que tomasse aquele drible, aí ele estava morto. Mas, enfim, foi um zagueiro ali, enfim, não estava o Arão ali para marcação, não estava o Rodrigo Caio para marcação. O Luiz Fernando deu o drible e jogou a bola para o meio da área. Então, assim, se esse clima por fora começar a incomodar o Rogério Ceni, incomodar sempre incomoda, porque, na minha visão aqui, totalmente independente, acho que existe um grande exagero e até uma desumanidade no que se fala em relação ao Rogério Ceni. Não sou aqui defensor do Rogério Ceni, estou em Portugal, pessoal. Né? Enfim, não tenho pretensões políticas no clube, então, assim, não sou uma pessoa que, com pretensões políticas, quer falar mal de tudo do Flamengo para ter lá dentro do Flamengo uma posição diferente contra a diretoria. Não tenho nem ligação, nem conheço ninguém, nem vou à Gávea. Estou a 10 mil quilômetros de distância do Brasil. Também não fico chateado se o técnico não me dá a resposta que eu queria, né, nas perguntas que me fazem. Não, nem mando pergunta, né? Enfim. Não fico chateado também se eu não sou convidado, se eu vejo meus amigos sendo convidados para a Flá TV e não sou convidado para falar com a Flá TV. Sou um torcedor. Esse negócio aqui do YouTube, para mim, ele não é a minha função principal. Né? Minha função principal é outra, eu faço isso muito mais para poder interagir com vocês do que para qualquer outra coisa. Né? Enfim, não me vejo obrigado a falar, a entrar dentro da caixa de ressonância e repetir o que muita gente fala, tenho total descompromisso. Né? Enfim, acho que a política do Rogério Ceni de querer, de certa forma,
ficar bem com todo mundo e passar essa pressão não vai passar, porque ela vem muitas vezes, não todas as vezes. Aqui no meu canal, para quem me acompanha, eu falo bem da diretoria, falo mal da diretoria, falo bem do Rogério Ceni, falo mal do Rogério Ceni, como agora estou falando que ele cometeu erros aqui, não tenho nenhuma pretensão além de conversar com vocês, mas acho, se o Rogério começar a entrar na pilha, duas coisas vão acontecer. Ou ele vai se perder no trabalho, né? Enfim, ele não pode tirar o Michael, porque a torcida pediu na semana passada para tirar o Michael, quando o Michael faria o melhor jogo do... Ele não pode botar o Arão como volante, porque a torcida acha, ou parte da torcida acha que ele tem que colocar como volante. Né? Ele não pode colocar Pedro e Gabigol porque ele acha que a torcida quer também. Ele não tem que atender a torcida, ele tem que atender às vitórias do Flamengo dentro de campo. E ele tem que seguir o trabalho da forma com que ele deve seguir. Não é ele, é qualquer técnico. O técnico, quando começa a ouvir muito todo mundo, óbvio que ele tem que ser democrático, ter cabeça aberta e entender o contexto. Mas ele começar a fazer as coisas que ele não acredita só para ficar bem com a torcida, ele vai estar mal. Rogério Ceni, o que existe hoje contra você no Flamengo, você vai ser campeão do mundo e vão começar a continuar cornetando você. Tem parte aí que é a viuvez do nosso Jorge Jesus aqui em Portugal. Eu quero até falar um pouco sobre isso, né? Quem acha isso porque queria ver o Flamengo de Jorge Jesus, vou falar aqui no canal onde acompanho futebol português toda vez. Se você quer isso mesmo, se é essa a intenção de criticar o trabalho do Rogério Ceni, não faça agora. Espere um pouquinho para você fazer isso daqui a alguns meses, ou daqui a exatamente um ano. Jorge Jesus não sai do Benfica antes de julho de 2022. A chance de Jorge Jesus voltar para o Flamengo é única e exclusivamente em julho de 2022. Então, assim, eu critico muito o Rogério Ceni porque eu quero o Jorge Jesus de volta. Eu também quero o Jorge Jesus de volta. Mas, assim, se você fizer isso agora, vai vir outro técnico e o Jorge Jesus só consegue voltar em junho de 2022. Então, assim, o que você tem que fazer, se é essa a sua vontade, se você prefere que o Jorge Jesus volte, independente dos resultados, espera para fazer esse escarcéu todo, quando ele é possível de voltar. Ele não, a multa do Jorge Jesus é de 8 milhões de euros, da sua equipe é de 2 milhões de euros, 10 milhões de euros. Então, assim, se ele saiu do Flamengo com contrato com o Flamengo para voltar para Portugal, ainda mais que ele não foi bem na primeira temporada do Benfica, você acha realmente que ele voltaria para o Flamengo, deixando a imagem na terra dele ruim para esse último trabalho? Duvido. Então, assim, Jorge Jesus não volta. Né? Eu não gosto do Rogério Ceni porque ele não dá entrevistas boas, ele não é simpático, ele não faz oba-oba ali. Enfim, e, de novo, que eu não estou defendendo o Rogério Ceni. Eu estou falando do status quo operandi aí, o que opera em relação a isso. Né? Assim, críticas são feitas. Mais uma vez eu disse aqui, acho que ele errou brutalmente ontem ao tirar o Michael. Acho que ele está tentando forçar a barra com o Thiago Maia, que evidentemente está claro que ele não está pronto. Fez o gol no outro jogo, só isso que ele fez. Ele entrou em campo, o Flamengo caiu de produção. Tanto ele caiu de produção que ele colocou o Max depois, né, e jogou o Thiago Maia mais na frente. Por quê? Porque ele não estava conseguindo ali conter os ataques do Fluminense. Então, assim, acho que ele errou, acho que ele, se quiser continuar no Flamengo, não tem que ficar preocupado com as críticas de novo. Eu acho que existe aí coisas muito além do futebol que fazem uma caixa de ressonância, né? Que fazem, seja o Flamengo ganhe, seja perca, que as pessoas repetem mesmo, que é uma antipatia, enfim, talvez atendendo alguns interesses ou não, ou, enfim, por uma antipatia por ele ser paulista, por ele ter sido do São Paulo, por ele ser um gringo no samba, por ele não ter a malemolência carioca, né? Enfim, é uma antipatia, mas não é uma antipatia que se traduz efetivamente com os resultados no campo. Se bem que o Flamengo perder 3 jogos, né, nessas situações é uma coisa muito ruim. Mas, porém, você tem que ver, estava sem 5 jogadores convocados para a seleção, com o Gerson vendido sem uma reposição à altura e com o Diego machucado, sem 7 jogadores.
Mas, enfim, né, a Fla-Mimimi, como falam aí, não quer saber. Perdeu, acabou. Ganhou, já reclama. Perdendo, já reclama. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos. Não deixe de se inscrever no canal e acionar o sininho para receber notificações sobre vídeos diários que fazemos sobre o Mengão, a sua repercussão aqui em Portugal e o futebol português. Aquele abraço. Tchau, tchau.